E aí, moçada, vamos comentar nossas questões de aprendizagem do nosso capítulo 12, material do Bernoulli 2024. E a nossa primeira questão, uma questão bem simples, onde o aluno percebe a região da ligação dupla. Ele percebe que os ligantes dos carbonos são diferentes entre si. Então, ó, aqui é o hidrogênio, aqui é a carboxila, né? Hidrogênio, carboxila. Aqui os ligantes, eles são diferentes entre si. E aí, ele percebe que ao passar uma linha rente aos carbonos, né? Os grupos iguais estão de um mesmo lado, caracterizando o cis. E no segundo composto, os grupos iguais estão em lados opostos, caracterizando o trans, ou seja, isômeros geométricos. Na questão 2, nós temos o mesmo caso, né, da questão 1, os mesmos exemplos da questão 1. E aí o aluno, mais uma vez, percebe a isomeria geométrica, né? Regiões da ligação dupla. Os grupos ligados aos carbonos eles são diferentes, né? No primeiro caso, a configuração trans, porque os grupos iguais estão em planos opostos, né? Grupos iguais em um mesmo plano, isomeria geométrica, correto. Aí o segundo fala assim, ó, o ácido maleico, ele apresenta maior solubilidade em água. O ponto que é interessante é lembrar que essa ligação carbono com hidrogênio, ela praticamente não tem diferença em termos de eletronegatividade, né? Mas essa região da carboxila é uma região que é muito polarizada, né? De maneira que você vai ter um vetor F1 aqui, ó, apontando para ele, né? E aqui eu vou ter um vetor F2 apontando para outra carboxila, né? E esses vetores, eles se anulam. Então o ácido fumárico, ele vai ter um caráter apolar, né? Enquanto que o maleico, esses vetores não se anulam, né? Aqui eu vou ter uma força F2, aqui eu vou ter uma força F1, aí esses vetores não se anulam, caracterizando que o maleico ele tem um caráter polar mais intenso, né? Então a solubilidade dele em água realmente é maior. O terceiro fala assim, ó, a conversão do ácido maleico em fumárico é uma reação exotérmica. Vamos pensar o seguinte, né? Que eu tenho aqui um reagente A com B, que não me interessa, formando o ácido fumárico. Aí esse ΔH, ele é um ΔH de menos 5.545. O ácido fumárico e o maleico são formados pelos mesmos reagentes, né? São isômeros, né? E espacial ainda. Então vou ter aqui, ó, A mais B formando o ácido maleico. E esse ΔH ele é de menos 5.525. Aí eu quero transformar o maleico em fumárico. Então essa reação aqui eu vou manter, porque eu quero fumárico no produto. E como eu quero converter o maleico tem que ser reagente. Então essa eu vou inverter. Concorda? Eu invertendo essa, o sinal fica positivo. Então eu vou ter assim, ó, 5.525, né? Positivo. Aí eu vou somar com a primeira reação que eu tive que manter.
né? Que é menos 5.545. Que eu somo isso, dá menos 20. Caracterizando que o processo ele é isotérmico, né? Então, gabarito letra A de avião. A questão 3 me coloca o seguinte: qual das seguintes substâncias pode exibir isomeria geométrica e óptica simultaneamente, né? Então vamos dar aqui um zoom. Aí o seguinte, ó, essa região da dupla, ela não vai ter isomeria geométrica. Por quê? Porque esse carbono aqui, ó, está ligado a dois grupos iguais, ó. A mesma coisa ocorre aqui, ó. Essa região da dupla, esse carbono está ligado a dois grupos iguais, ó. Então aqui não tem. Aqui também não. Aqui também não, ó. Esse C está ligado a dois iguais, ó. E esse C aqui, ó, está ligado a dois etis, ó, dois iguais. Então não pode ter isomeria geométrica, né? Porque eu tenho um carbono ligado a dois grupos iguais. Show? Aí quando eu venho para cá, para a região da dupla, aí cada um tem um hidrogênio, né? E o outro ligante é diferente, ó. Então top. Então eu sei que eu vou ter isomeria do tipo geométrica, né? E esse carbono aqui, ó, ele está ligado a grupos diferentes, ó. Esse C tem um H. Esse C, ó, tem um metil aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse metil tá ligado a esse C, ó. Aí eu vou ter esse grupo aqui, ó, que é o etil, ó, ligado a ele. E todo esse restante aqui, ó, que eu vou chamar de R, né? Tá ligado a ele, ó. Então você tem 4 grupos diferentes entre si. Então esse é o carbono assimétrico, tá? Então só um detalhe para você revisar comigo. Eu vou apagar aqui, ó. Quando eu tenho um CH3 dentro de parêntese, né? Lembrar que isso é ramificação. Então esse CH3 aqui, ó, tá ligado a esse carbono. Aí esse H tá ligado a esse carbono. Esse etil tá ligado a esse carbono. Beleza? Então gabarito, letra B de bola. A nossa questão 4, você tem 4 estruturas e ele quer que você julgue os itens, né? O ponto que é interessante é que se eu passo uma linha aqui, ó, eu não tenho um plano de simetria. Então esse cara, ele é um isômero ativo. Beleza? Porém, quando eu passo aqui, ó, eu tenho um plano de simetria. Então esse cara, ele é inativo. Opticamente. Aqui, ó, eu não tenho plano de simetria. Já nesse aqui eu tenho, ó. Então o 4 ele é ativo, ou o 2 ele é ativo e o 4 ele é inativo. Então o 3 e o 4 representam a mesma substância, que é o tal do composto meso, né? Uma vez que esses dois carbonos assimétricos, ó, eles são iguais, ó. Então, o 3 e o 4 representam a mesma substância. Então, a letra A está falsa. Como o 1 e o 2 eles são ativos, eles representam um par de enantiômeros, né? Aí a letra B, os compostos representados pelas fórmulas 2 e 3, eles formam um par de enantiômeros, perfeito. A imagem do 2 é 1.
A imagem do 1 é o 2. O 3 não é a imagem do 2. Então, se o 3 não é a imagem do 2, eles representam um par de diastereisômeros. Aí a letra C. Uma mistura equimolada dos compostos representados por 3 e 4 constitui mistura racêmica. Mistura racêmica é um par de enantiômeros. É o 1 e o 2 que formam mistura racêmica. Mistura racêmica é uma mistura de ativos. Né? E letra D. Os compostos representados por 1 e 4 formam um par de enantiômeros. Não, o par do 1 é o 2. Né? Questão de número 5. Na questão 5, ele me deu aí, ó, uma nomenclatura e vamos montar essa estrutura, né? Então, começamos aqui, ó, prop, são 3 carbonos. Aí no carbono 1 eu tenho uma hidroxila, no carbono 2 tem outra hidroxila e no carbono 3 nós temos um cloro, né? Vamos completar com os hidrogênios. E o que é que me chama a atenção, né? Esse carbono aqui não é assimétrico, tem 2 iguais, né? Esse também não é, ó, tem 2 iguais. Porém, esse jovem aqui, ó, ele é assimétrico. Ó, o R1 é diferente do R2, que é diferente do R3, que é diferente do R4. Aí ele fala assim, ó, que esse composto ele pode existir nas duas formas. Como esse carbono é assimétrico, eu vou ter o destrógeno, que é o positivo, e eu vou ter a imagem dele, que é o levógeno. Aí olha o comando, ó. As moléculas de um desses compostos, letra A, tem um grupo hidroxila, e as do outro tem 2 grupos hidroxilas. Cara, se fosse assim, nem isômeros eles seriam. Se um tem uma hidroxila e outro tem 2, eles não seriam isômeros, né? B. Tem um átomo de carbono assimétrico e as do outro tem 2 carbonos assimétricos. Não, os dois têm um. Eles são isômeros espaciais, né? São isômeros ópticos. Então, a estrutura de um é igual à do outro, né? Espacialmente eles são diferentes. Então, o número de carbonos assimétricos é o mesmo. C. Tem 3 átomos de cloro ligados? Não, né? É 3 cloro. Eu tenho um cloro na posição 3. D. São imagens especulares não superponíveis das moléculas do outro. Perfeito. Quando um é imagem do outro, ó, as imagens não são superponíveis. Ó, né? Um é imagem do outro. Né? Então, um não se encaixa no outro. Né? Então, gabarito, letra D. Aí a letra E me fala que eu tenho isomeria cis-trans aí. Absurdo. Questão 6. Na questão 6, nós temos aí 3 compostos. Aí eu já percebo aqui, ó, 2 carbonos assimétricos iguais, né? Aí vamos passar o plano de simetria. Aqui tem plano de simetria. Então esse aqui é o meso, é inativo. Aqui não tem plano de simetria. Aqui também não tem. Então, aqui eu vou ter um ativo, aqui eu vou ter um ativo. Então, eu já sei que o 2 e 3 são imagens entre si e que o 1 é o mesmo. Quando eu vou para os itens, ele me fala assim, ó. Os compostos 1, 2 e 3, eles são estereoisômeros. Perfeito. Né? Eu vou ter isomeria óptica relacionada a eles, né? Aí, o 2. Os compostos 2 e 3 são enantiômeros. Perfeito, né? Um é a imagem do outro. O 2 e o 3 são imagens entre si. O composto 1 é mais polar do que o composto 2. Perceba que o composto, ele compara o 1 com o 2, né? O 2, ele é trans, né? Então os vetores se anulam, né? Aqui não, né? Ó, os vetores não se anulam, né? Então o meso aqui, ele é polar, né? Que no caso aqui ele vai ser cis, ó. Enquanto que os ativos, eles são trans.
Aí os ativos, os vetores se anulam. Então os ativos são apolares e o meso, que é o cis, ele é polar, né? Então gabarito, letra B de bola. A questão 7, ele quer saber quais são opticamente ativos, né? Esse carbono aqui, ó, é assimétrico. Show. Esses carbonos aqui não são assimétricos, ó. Estão ligados a grupos iguais e esse faz dupla, né? Esse carbono aqui é assimétrico e esse também é, né? Então o 2 e o 3, eles são assimétricos. Ou o 1 e o 3, eles são assimétricos, né? Letra C. A questão 8 me fala assim, ó. A atividade óptica foi o mistério fundamental da matéria durante a maior parte do século XIX. O físico francês Jean-Baptiste Biot, em 1815, descobriu que certos minerais eram opticamente ativos, ou seja, desviavam o plano da luz polarizada. Em 1848, Louis Pasteur foi além e, usando um polarímetro, percebeu que o fenômeno está associado à presença de dois tipos de substâncias opticamente ativas, as dextrógenas e as levógenas. As observações de Pasteur começaram a se conectar com outras anteriores, como a de Cherry, que em 1770 isolou o ácido lático, opticamente inativo, do leite fermentado, e Berzelius, que em 1807 isolou a mesma substância, porém com atividade óptica. Então está aqui a estrutura do ácido lático, né? E ele fala assim, ó, letra A. Os isômeros ópticos do ácido lático possuem propriedades físico-químicas diferentes, como pontos de fusão e ebulição. Não. A diferença é na cristalização, é na atividade óptica e no que diz respeito ao desvio da luz polarizada. Os pontos de fusão e ebulição de isômeros ópticos são os mesmos, porque eles vão fazer os mesmos tipos de ligações intermoleculares, né? Então essa diferença pode ser observada, né, no cis e no trans, por exemplo, né? Porém, na isomeria óptica não. B. O ácido lático isolado por Berzelius era opticamente ativo porque possuía plano de simetria. Se eu tiver plano de simetria, eu sou simétrico e não assimétrico, né? Então perceba que Berzelius identificou um isômero opticamente ativo. Então eu tenho assimetria, eu não tenho simetria. C. O ácido lático possui dois carbonos quirais, não só tem um. O ácido lático do leite fermentado, isolado por Cherry, forma até duas misturas racêmicas, falso. Se eu só tenho um carbono assimétrico, eu só vou formar uma única mistura racêmica. Letra E. O ácido lático do leite fermentado, isolado por Cherry, tinha dois enantiômeros em quantidades iguais, a mistura racêmica. Perfeito. Toda mistura racêmica é uma mistura de enantiômeros, de um par de enantiômeros. Beleza? Beijo, valeu.